Olá, vamos à nossa aula aí de movimentos em campos gravitacionais uniformes, começando aqui com o lançamento vertical. Bom, as condições para se estudar o lançamento vertical, os lançamentos em campos gravitacionais uniformes, é que nós vamos considerar a ausência de resistência do ar, né, e a ausência de movimentos de rotação, por exemplo. Então, os objetos lançados não dispõem de rotação e a resistência oferecida pelo ar é eliminada. Então vamos começar com o lançamento vertical. Quando falamos em lançamento vertical, significa que o nosso vetor velocidade, a velocidade com que o objeto deixa o dispositivo lançador, por exemplo, uma pessoa lançando verticalmente uma bola, né, a velocidade inicial, que a gente vai chamar aqui de V0, essa velocidade inicial ela é paralela ao campo gravitacional, portanto, perpendicular a uma superfície horizontal. Então, nessa região existe um campo gravitacional de módulo constante G. Então, o campo gravitacional é vertical, dirigido para baixo, mais precisamente para o centro da Terra, e ele tem valor constante. Próximo à superfície da Terra é em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Então, nosso G é vertical, dirigido para baixo, para o centro da Terra. Muito bem, então o dispositivo lançador aqui é a mão de uma pessoa. Essa pessoa vai lançar no instante t igual a zero, no momento que eu disparo o cronômetro, ela lança essa bola verticalmente para cima. Então o vetor velocidade, que seja a velocidade com que a bola deixa a mão da pessoa, ou seja, a pessoa aplica uma força na bola e a bola perde contato com a mão da pessoa com uma velocidade inicial v0. A partir daí, quem manda é a gravidade. Então, a partir daí, a bola interage apenas com o campo gravitacional terrestre. Então, durante o movimento ascensional, sendo essa velocidade v0 inferior à velocidade de escape do nosso planeta, a velocidade durante a ascensão, como ela tem sentido contrário ao da aceleração, o movimento inicialmente é retardado até que a partícula pare, né, na chamada altura máxima, e retorne num movimento a favor da aceleração, portanto acelerado, e retorne ao ponto de lançamento. Então, o lançamento vertical é um movimento de vai e vem, ou seja, ida e volta. Muito bem. Então, vamos fixar a origem O, ou zero, né, na origem, na posição inicial da bola. Então, como eu quero tornar mais simples a minha análise, eu vou colocar a origem no ponto de lançamento. Ou seja, a posição inicial da bola seria zero, a origem. Mas, evidentemente, que em outras situações eu posso lançar a bola de um ponto acima da origem. Então, se eu tiver um prédio, por exemplo, e eu colocar a origem no solo, tá, e eu lançar o objeto do topo do prédio, a posição inicial é a altura do prédio. Então, isso vai depender do problema. Lembrando que a origem e a orientação dada para a trajetória são arbitrárias. Tá? Quem está analisando o movimento é que decide. Então, eu decidi aqui colocar a origem no ponto inicial e orientar a trajetória para cima. Então, a minha trajetória é orientada para cima, significa que durante a subida o movimento é progressivo e durante a descida o movimento é retrógrado. Então, durante a subida eu vou a favor da trajetória e durante a descida eu venho contra a trajetória. Então, dada aí a nossa origem, vemos aqui que durante a subida a velocidade v tem sinal positivo. Por quê? Porque eu estou a favor da trajetória para cima. E inicialmente o movimento é para cima. E o movimento eu sei que ele é retardado, ou seja, sobe freando, a gravidade freia. Então, como a gravidade, o campo gravitacional tem sentido contrário ao da orientação, o meu G vai ganhar sinal negativo. Então, durante a subida, tá, o meu movimento é progressivo, porque a velocidade é positiva, e retardado, porque velocidade e aceleração têm sinais diferentes. Então, o movimento é progressivo, porque está a favor da trajetória, e retardado. Ou seja, a velocidade diminui a partir de V0, de G em G a cada segundo. Então, por exemplo, se a nossa aceleração vale 10 metros por segundo ao quadrado, a cada segundo a minha velocidade durante a subida diminui de 10 metros por segundo. E na descida ela aumenta a cada segundo em 10 metros por segundo, porque na descida agora a partícula vem em sentido contrário à orientação da trajetória. Se eu orientei a trajetória para cima, a partícula agora na volta, durante a descida, a velocidade tem sentido contrário ao da orientação. Então a velocidade passa a ser negativa.
Como a aceleração é constante, uma vez negativa no início, ela continua negativa em qualquer instante. Então, a aceleração é constante em qualquer ponto da trajetória, tá? E como eu orientei a trajetória para cima, ela vai ganhar sinal negativo. Agora, a velocidade e a aceleração têm sinais iguais, então o movimento é acelerado. Então, o lançamento vertical ele é composto em duas etapas. Uma subida freando, ou seja, um movimento retardado, diminuindo a velocidade de g em g a cada segundo, e um movimento de descida, acelerado, aumentando a velocidade de g em g a cada segundo. Muito bem, limpando a tela. Então, desprezando a resistência do ar e a rotação da bola, né, vamos tratar a bola aqui como partícula, né, um objeto pequeno comparado com as dimensões envolvidas, teremos um movimento uniformemente variado, ou seja, a nossa aceleração é constante, teremos um move e com uma aceleração constante igual a g. Então, nós podemos usar todas as relações estudadas no movimento uniformemente variado para analisar o movimento de um corpo próximo à superfície de um planeta, né, em campos gravitacionais uniformes. Muito bem. Então, no caso de movimentos próximos à superfície da Terra, a aceleração da gravidade aqui é cerca de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ela depende da latitude, da altitude. Mais próxima à superfície, temos esse valor em que geralmente nós arredondamos para 10. Mas o estudante deve ficar atento ao valor fornecido em cada questão. Então, a maioria das questões aproxima de 10. Mas se der 9,8, tem que usar 9,8. Então, na superfície da Terra é 9,8. Se eu for para a Lua é 1,6. Se eu for para Marte é cerca de 3,4. Então, cada planeta, no estudo da gravitação, é possível determinar o valor de G a partir de massa e raio, por exemplo, do planeta que gera esse campo. Então, vamos voltar aqui para a Terra. Na Terra, durante a subida, a velocidade da bola diminui a partir de V0, a velocidade com que eu lanço, de 9,8 metros por segundo a cada segundo. Quando eu chego na chamada altura máxima, no instante que eu chamo de tempo de subida, né, quando eu lanço a bola, t igual a zero, disparei o cronômetro. Enquanto ela sobe, ela diminui a velocidade de 9,8 metros por segundo a cada segundo a partir de V0. Bom, quando ela atinge a chamada altura máxima, ela está a uma certa distância da origem. Então, essa seria a posição final durante a subida, que é a altura máxima, a gente chama de H máximo. E isso ocorre quando o relógio marcar um tempo que eu chamo de tempo de subida, que é o tempo que ele leva entre o lançamento e atingir a altura máxima. Então, TS é o tempo de subida. Então, quando ela atinge a altura máxima, a velocidade vai a zero, então a velocidade se anula no ponto mais alto. Mas como a aceleração é insistentemente constante em todos os pontos, ela para, mas não fica parada. Agora ela volta. Né? Todo movimento uniformemente variado que começa retardado, freando, só é retardado até o momento que para. A partir daí inverte o sentido e acelera. Então, no instante TS, tempo de subida, ela atinge a chamada altura máxima, onde sua velocidade vale zero. A partir daí, o movimento de descida, né, ela tem sua velocidade aumentada em 9,8 metros por segundo a cada segundo, retornando ao ponto de lançamento com a mesma velocidade, V0, né, no instante TV, que é o tempo de voo. O que é o tempo de voo? Eu lancei em T igual a zero, atingi a altura máxima em TS. Como o tempo de descida é igual ao tempo de subida, no momento que ela volta para a mão da pessoa que lançou, né, o ponto de lançamento, nosso marco zero, ela volta com a mesma velocidade. Por quê? Uma forma de ver isso, qualitativamente, sem ter que usar matemática, é que a mesma aceleração que te freia na subida é a mesma aceleração que te acelera na descida, ou seja, o g. Então, o tempo que você leva na frenagem para parar é o mesmo tempo que você leva na aceleração. Então, se você vai de V0 até zero, desacelerando de g em g, e você volta de v igual a zero, acelerando de g em g, então, evidentemente, que você vai levar o mesmo tempo para descer e vai retornar ao ponto de lançamento com a mesma velocidade. Então, o tempo de voo é a soma do tempo de subida com o tempo de descida. Tempo de voo, também chamado de tempo de permanência no ar, é o tempo que ela ficou em movimento, ou seja, o tempo de subida mais o tempo de descida. Como o tempo de subida é igual ao tempo de descida, né, por motivos já expostos,
né? E o tempo de voo vai ser o dobro do tempo de subida. Então, se ela levou 5 segundos para subir, ela vai ficar 10 segundos no ar. Se ela ficou 8 segundos no ar, é porque ela levou 4 segundos para subir e 4 segundos para descer, e assim por diante. Então, ela retorna ao ponto de lançamento num instante TV, que é o tempo de voo, o tempo total, tá? Com a mesma velocidade com que ela foi lançada. Esse menos aqui mostra que o vetor no instante TV tem sentido contrário ao vetor no instante t igual a zero, no momento que ela é lançada. Mas eles têm o mesmo módulo, ou seja, esse vetor tem o mesmo módulo. Então, se eu lancei com o módulo 20, ela retorna com o módulo 20. O menos é só para mostrar que são sentidos opostos, são vetores opostos. Muito bem, o tempo de subida, como já exposto, é igual ao tempo de descida. Então, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Portanto, o tempo de voo é igual ao dobro do tempo de subida. TV é igual a 2TS. Muito bem. Então, a velocidade da bola num dado ponto, se a velocidade com que ela é lançada é a mesma com que ela volta, isso vale para qualquer ponto da trajetória. Então, a velocidade num dado ponto da trajetória é a mesma. É a mesma. Na subida, a velocidade com que ela passa por um ponto na subida freando é a mesma velocidade com que ela passa pelo mesmo ponto na descida acelerando. Então, imagina um ponto de altura h. Durante a subida, ela passa por esse ponto com velocidade v1 para cima, positivo, né? A favor da trajetória, diminuindo de g em g. Aí ela atinge a altura máxima, para e volta, acelerando de g em g. Então ela vai passar pelo mesmo ponto com a mesma velocidade, mas em sentido contrário, com que ela passou na subida. Então a velocidade com que você lança um objeto para cima é a mesma velocidade com que ele retorna para sua mão. Ou, em cada ponto da trajetória, a velocidade durante a subida é igual à velocidade durante a descida. Tá? Então, se ele passa na subida a 5 metros por segundo, ele passa pelo mesmo ponto na descida a 5 metros por segundo. Muito bem, isso é uma outra propriedade importante. Muito bem, para uma trajetória orientada para cima, as equações horárias, o que é equação horária? É uma função que dependa do tempo, né? Da posição, ou seja, a posição nós representamos por S. Então, a equação horária da posição é um S de t, ou seja, é uma relação entre onde a partícula está e quando. Né? É uma função horária, uma função em que o espaço depende do tempo e da velocidade, ou seja, é uma função em que v dependa de t. Bom, como o movimento é uniformemente variado, a posição varia com o tempo. Em qualquer movimento uniformemente variado, com a famosa função do segundo grau, em que a posição num dado instante t é igual à posição inicial, que é a posição em t igual a zero, mais a velocidade inicial, que é a velocidade de lançamento, vezes t, mais metade da aceleração, no caso aqui, que é o g, vezes o t ao quadrado. Essa é a função horária da posição em qualquer movimento uniformemente variado, que é o nosso caso. A única coisa que muda é que estamos na vertical e a aceleração é sempre g. Né? A nossa velocidade no movimento uniformemente variado, ela é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, é uma função do primeiro grau. Então isso vale para qualquer movimento uniformemente variado. Nós vamos adaptar essas duas funções para estudar o movimento de uma partícula lançada verticalmente em campos gravitacionais uniformes. Então, a nossa velocidade final vai ser a velocidade com que eu lancei, mais a aceleração vezes o tempo. Ou seja, durante a subida, como a aceleração, eu orientei a trajetória para cima, a minha aceleração é sempre negativa, isso significa que a minha velocidade a partir de v0 vai diminuir de g em g a cada segundo. É isso que a função vai dizer. E a minha posição, a partir da posição inicial, que se eu coloquei na origem, o S0 é zero, eu lanço com velocidade inicial v0 e a minha posição vai ser v0 vezes t, porque v0 vezes tempo é posição, é espaço. Velocidade vezes tempo é espaço. Vai ser essa posição inicial. Né? Na medida que o tempo passa, a posição vai mudando, né? Vai diminuindo a velocidade de g em g até atingir a altura máxima e depois ela retorna. Então, essa fórmula do S vai me dizer onde a partícula está em cada instante
Então, há lá as nossas funções horárias, adaptadas ao nosso problema. Então, vamos lá. O nosso S0 é zero. Por que, que o S0 é zero? Porque eu lancei a partícula da origem. Então, o S0 é igual a zero. Mais o V0. O meu V0 é positivo, porque eu lancei a partícula inicialmente para cima, a favor da trajetória. Então, V0 vezes t, e a minha aceleração é negativa, que é o g. Então, vai ficar V0t menos g sobre 2 vezes t ao quadrado. Está aqui a minha S de t, a minha função horária da posição. Então, a minha posição, quer dizer, os valores de S ou alturas a partir do ponto de lançamento variam de acordo com essa equação horária. O tempo vai passando de acordo com o relógio, de 1 em 1 segundo, por exemplo, a partir da minha velocidade de lançamento, V0, né, menos g sobre 2, metade da aceleração, vezes o tempo ao quadrado. É uma função do segundo grau. Então, S de t é uma função do segundo grau. Isso é importante quando formos descrever graficamente os movimentos. E a função horária da velocidade, como é que fica? Né? A velocidade inicial é positiva, está aqui o V0, e diferente de zero, a velocidade com que eu lancei, e a aceleração é negativa porque eu orientei a trajetória para cima. Então, menos gt. Então, essa daqui é a nossa v de t, é a função horária da velocidade, que no caso é uma função do primeiro grau. Muito bem, então tá aí. Lançamento vertical é trabalhar com essas duas relações da posição e da velocidade, e também podemos usar a equação que independe do tempo, a expressão da velocidade média do movimento uniformemente variado. Então, além dessas duas funções horárias, nós temos v ao quadrado, velocidade final ao quadrado, e velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. Quando o problema não envolve tempo, nós temos a velocidade inicial, a aceleração g. Como o V0 está ao quadrado, ele é sempre positivo, e durante a subida o movimento é retardado. A aceleração tem que entrar com sinal negativo. E o deslocamento é o tanto quanto ele subiu ou o tanto quanto ele desceu para aquela variação de velocidade. E existe também a expressão da velocidade média do movimento uniformemente variado, ou seja, ΔS sobre ΔT no movimento uniformemente variado é a velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. Também são expressões extremamente úteis em qualquer movimento uniformemente variado, que é o caso aqui. Muito bem. Então, temos aqui a nossa função horária da velocidade, temos aqui a nossa função horária da posição. Bom, em t igual a zero, essas são as condições iniciais, né? Em t igual a zero, a minha posição inicial é zero, a minha velocidade inicial é v0, e o campo gravitacional g é sempre o mesmo, ele é sempre constante. Como eu orientei a trajetória para cima, ele ganha sinal negativo, então fica menos g nas expressões. Então, a partir dessas equações, podemos esboçar os gráficos ST, posição versus tempo, e VT, velocidade versus tempo. Reparem que a posição versus o tempo é uma função do segundo grau. Então, o meu gráfico S versus T, S versus T, posição versus tempo. Em t igual a zero, o S vale zero. Como eu lancei a partícula da origem, mas eu posso lançar acima do zero, por exemplo. Posso lançar acima do zero. No meu caso, eu lancei a partir do zero. Então, o que acontece? Como é uma função do segundo grau, nós representaremos essa função por uma parábola. Essa parábola pode ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. Quem é que vai me dizer isso? É esse camarada que multiplica o t ao quadrado. Quem é que multiplica o t ao quadrado? É metade da aceleração. Como esse cara tem sinal negativo, a nossa parábola tem concavidade para baixo. Então, a partir do zero, eu vou a favor da trajetória freando, atinjo a chamada altura máxima, então a posição inicial é zero e a posição final aqui na subida é a altura máxima. Isso acontece em que instante? No chamado tempo de subida. A partir daí eu retorno, venho contra a trajetória, acelerando e volto para a minha mão aqui, volto para o zero, quando o relógio marca tempo de voo. Então, o meu gráfico da posição em função do tempo é uma parábola com concavidade para baixo. No ponto mais alto, que é o vértice da parábola, a minha velocidade vale zero, que é o ponto de retorno.
E como a parábola ela tem o mesmo lá em relação ao seu eixo, né, que passa pelo seu vértice, o lado esquerdo é idêntico ao lado direito, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, e a soma dos dois é o tempo de voo. Então, a análise gráfica nos prova, em virtude da simetria da parábola, que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Né? Muito bem. E como é que seria o gráfico do espaço, da velocidade em função do tempo? Né? É uma função do primeiro grau. Então, o gráfico da velocidade em função do tempo, né, vai ser uma reta. Então, a minha velocidade inicial, nesse caso, é positiva, porque como eu orientei a trajetória para cima, e inicialmente a partícula vai a favor da trajetória, minha velocidade inicial é positiva. V0. Como o gráfico é uma reta, essa reta pode estar inclinada para cima ou inclinada para baixo. Vai depender do sinal do coeficiente angular, que é aquele cara que multiplica o t, que no caso aqui é o g. Como o g tem sinal negativo, o nosso gráfico vai ser uma reta inclinada para baixo. Bom, a reta corta o eixo do tempo quando a velocidade se anula. Então, esse aqui é o tempo de subida. E depois ela retorna ao ponto de lançamento com a mesma velocidade. Então, ela vai com V0 e volta com menos V0. Então, esse aqui é o tempo de voo. Então, no tempo de voo, ela volta para o ponto de lançamento com a mesma velocidade V0. Então, o gráfico da posição é uma parábola com concavidade para baixo, entre 0 e TV, e no meio está o TS. E o gráfico da velocidade em função do tempo é uma reta inclinada para baixo. De 0 até TS, a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, movimento progressivo retardado. E de TS até o tempo de voo, o tempo de retorno, né, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Né? A velocidade é negativa e a aceleração é negativa. Então, o movimento de retorno ele é retrógrado, porque eu venho contra a trajetória, e acelerado, e retorno ao ponto de lançamento com a mesma velocidade. Né? Lembrando da propriedade do gráfico VT, a área do gráfico é o tanto quanto a partícula se deslocou nesse intervalo de tempo. Então, de 0 até TS, ela vai da posição 0 até a altura máxima. Então, o deslocamento sofrido no tempo de subida é a altura máxima. Então, essa área aqui, desse triângulo, corresponde à altura máxima. Então, é uma forma de se determinar a altura máxima. Né? A base é o tempo de subida, a altura é a velocidade de lançamento sobre 2. Então, eu posso calcular a altura máxima pegando a velocidade de lançamento, multiplicando pelo tempo de subida e dividindo por 2. Essa é uma das formas. Né? Então, resumindo, está aí os nossos dois gráficos. Tempo de subida é o tempo que eu levo para atingir a altura máxima, no gráfico ST, e quando eu chego lá a velocidade se anula. Então, de 0 até TS, o meu gráfico é uma função crescente, então eu estou a favor da trajetória S, estou subindo, atinge a altura máxima quando o relógio marcar TS, e depois a minha função é uma função decrescente, quer dizer, eu venho contra a trajetória, com velocidades cada vez maiores, e volto para o ponto zero no instante TV. Se o tempo de subida é igual ao tempo de descida, o tempo de voo é o dobro do tempo de subida. Né? Então, no tempo de subida, o meu deslocamento é igual à altura máxima. E o gráfico VT é uma reta inclinada para baixo a partir da velocidade inicial. Por que a velocidade inicial começou aqui de cima e não aqui de baixo? Porque a velocidade inicial é positiva. Por quê? Porque eu orientei a trajetória para cima. Se você orienta a trajetória para baixo, você muda as configurações dos gráficos, mas os resultados são sempre os mesmos. Né? Então, o tempo t igual a zero, a velocidade inicial está a favor da trajetória. Então, o meu gráfico começa aqui do positivo, acima do zero. E a velocidade vai diminuindo de g em g. Quando o relógio marca TS, atingir a altura máxima, minha velocidade se anulou. Então, minha velocidade vale zero. Nesse intervalo de tempo, a propriedade do gráfico VT, qualquer gráfico VT, a área te dá o deslocamento. E esse deslocamento é a altura máxima, que pode ser calculada a partir do cálculo dessa área, que é a velocidade de lançamento vezes o tempo de subida sobre 2, que é a área do triângulo. Depois ele retorna. A partir daí, ó, a velocidade passa a ter sinal negativo,
sinal igual ao da aceleração, e o movimento passa a ser acelerado. Ora, se deslocou h máximo na subida, vai se deslocar menos h máximo na descida. Então, essa área aqui, ó, também corresponde à altura máxima em módulo, né? Porque agora eu estou voltando. E no instante TV, eu retorno com a mesma velocidade com que eu fui lançado. Se você calcular a inclinação dessa reta do gráfico VT, essa inclinação é a aceleração. Então, se você dividir o V0, que é a velocidade inicial, pelo tempo de subida, você tem o G. Então, a aceleração é a inclinação dessa reta. Então, a inclinação dessa reta, né, vamos chamar de alfa, a tangente de alfa, qualquer gráfico VT, é a aceleração do movimento. O módulo, né, G. Então, G é a inclinação da reta, que é o cateto oposto, V0, sobre o cateto adjacente, tempo de subida. Trocando o tempo de subida de lugar com G, você pode obter uma fórmula para descobrir o tempo de subida, ou seja, é a velocidade de lançamento dividido por G. Então, aqui na Terra, se o G vale 10 e você lança o objeto a 40 metros por segundo de velocidade, 40 dividido por 10 dá 4. Então, ele leva 4 segundos para subir e leva 4 segundos para descer. Então, o tempo de subida vale 4. Se a velocidade de lançamento foi 20, né? Perdão, foi 40. 40 vezes 4, 160 por 2, 80. Então, a altura máxima é 80 metros. Então, se você lançar um objeto com uma velocidade de 40 metros por segundo, ele vai levar 4 segundos para subir. Então, o tempo de subida é 4. Vezes a velocidade de lançamento, 40 dividido por 2, 80 metros. Vai atingir uma altura de 80 metros, 4 segundos depois retorna ao ponto de lançamento, levando mais 4 segundos. Então, 8 segundos depois ele volta para o ponto original, ponto de lançamento. Então, toda análise pode ser feita usando a função horária da posição e a função horária da velocidade, ou seja, é um movimento uniformemente variado aplicado a uma situação cuja aceleração é constante, que é o G, próximo à superfície da Terra, e eu posso tratar essa aceleração como constante e usar o modelo do movimento uniformemente variado para estudar esse tipo de movimento. Muito bem, podemos fazer aqui uma simulação do que seria um movimento uniformemente variado, né, próximo à superfície da Terra, né, com aceleração constante. Então está aqui a nossa função horária. Y pode ser S, né? S é igual a S0 mais V0t menos metade da aceleração. Se a aceleração é 10, eu estou usando 5 vezes t ao quadrado. E a velocidade na vertical. V igual a V0 menos G, que é 10 vezes t. Simplesmente coloquei aqui no modelo as equações que nós usamos no nosso estudo. Bom, os parâmetros escolhidos, né, aqui, ó, posição inicial 0 e vou lançar a partícula com uma velocidade de 80 metros por segundo. Ao mesmo tempo, teremos esboçado aqui o gráfico da posição em função do tempo. Então, o que vai acontecer? Se eu lanço a partícula com uma velocidade, né, de 80 metros por segundo, né, primeiro, se ela é lançada com 80 e a velocidade vai diminuir de 10 em 10, então quanto tempo leva para essa velocidade zerar? Então começa com 80, 1 segundo depois 70, 2 segundos depois 60, 3 segundos depois 50. Evidentemente que 8 segundos depois a velocidade dela vai a zero. Então o meu gráfico da posição em função do tempo vai ser uma parábola durante a subida. A nossa parábola está inclinada para cima, ela tem a boca virada para baixo, né? Então durante a subida eu vou do zero até o vértice da minha parábola na posição em que corresponde a 8 segundos, que é o tempo de subida. Como eu lancei a 80 e o tempo de subida é de 8 segundos, qual é a altura máxima? Lembra? Velocidade de lançamento vezes tempo de subida dividido por 2. Então 8 vezes 80, 640 por 2, 320. Então eu espero que nessa simulação, emulando aqui o movimento próximo à superfície da Terra, um objeto lançado a 80 metros por segundo atinge uma altura máxima de 320 metros em 8 segundos. Então, como é que seria o gráfico da posição em função do tempo, deixando esse gráfico rodar por apenas 8 segundos. Vamos deixar
o programa rodar por 8 segundos. Né? Então, como é que vai ficar? Então, eu vou lançar aqui a velocidade inicial da bola, 80 metros por segundo. Durante a subida, essa velocidade vai diminuindo de 10 em 10. Então, o vetor vermelho vai ficando cada vez menor, até que quando atingir a altura máxima de 320 metros, em 8 segundos, a partícula vai parar. Exatamente o que acontece. Então, reproduzimos aqui metade da parábola, né? A parte que corresponde à subida, tempo de subida 8 segundos, a altura máxima 320 metros. Agora, durante a descida, a velocidade, o vetor vermelho, vai aumentar de 10 em 10 e eu vou retornar ao ponto de lançamento levando 8 segundos, ou seja, o mesmo tempo que eu levei para subir, eu vou levar para descer. E eu vou ter aqui o resto da minha parábola sendo completado até 16 segundos. Então, 8 segundos foi o tempo de descida, mais 8 segundos foi o tempo de subida, mais 8 segundos foi o tempo de descida. O tempo total, 16 segundos. Então, agora, se eu botar meu programa para rodar durante os 16 segundos, nós teremos a parábola completa. Então, agora, durante 16 segundos, ela sobe freando, atinge a altura máxima em 8 segundos no ponto 320 e volta acelerando e retorna ao ponto de lançamento 16 segundos depois. Então, esse gráfico representa a ida, freando, atinge a altura máxima, 8 segundos, tempo de subida, e a volta acelerando, retorna ao ponto de lançamento 16 segundos depois. Então, mais uma vez, subida, freando, parábola ascendente, vértice na altura máxima, parábola descendente, retorna ao ponto de lançamento 16 segundos depois. Como é que seria, então, o gráfico da velocidade em função do tempo, né? Bom, vamos mudar aqui a variável, agora a velocidade em função do tempo. Bom, como é que seria a velocidade em função do tempo? A velocidade inicial é 80, então ela vai começar aqui de cima, uma reta inclinada para baixo, porque a aceleração é negativa, cruzando o eixo do tempo em 8 segundos, tá? E continuando aqui embaixo até o instante 16 segundos, retornando ao ponto de lançamento com uma velocidade de menos 80, ou seja, a velocidade na ida é 80, a velocidade na volta é menos 80, ou seja, 80, 80. E a velocidade é sempre a mesma, em qualquer instante. Tá? A velocidade com que você passa, por exemplo, em outros pontos da trajetória na ida é a mesma velocidade com que você passa na volta. Então, vamos lá, vamos rodar o programa durante metade do tempo, ou seja, durante 8 segundos. É o tempo de subida. Então, vamos lá. Durante o tempo de subida é o tempo que ela leva para atingir a altura máxima. A velocidade vai diminuindo, o gráfico mostra isso, e a velocidade zera 8 segundos depois. Se eu calcular essa área aqui, né, a base vale 8, a altura vale 80, a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. 8 vezes 80 é 640, dividido por 2, 320. Então, essa área aqui é igual à altura máxima atingida. Muito bem. Então, ele para 8 segundos depois e inverte o seu sentido. Então, se eu botar agora o programa para rodar durante 16 segundos, que é o tempo total, que é o tempo de voo, nós teremos o gráfico VT completo. Então, subiu freando, zerou na altura máxima, 8 segundos depois, inverteu o sentido, o gráfico que estava na parte positiva agora está na parte negativa. E 16 segundos depois, ele volta ao ponto de lançamento com a mesma velocidade. Então, se eu calcular essa outra área desse outro triângulo aqui, ó, do 8 ao 16, a base mede 8. A altura aqui é menos 80. Então, 8 vezes menos 80, menos 640, dividido por 2, menos 320. Que é a altura. Ou seja, o deslocamento na ida foi mais 320, o deslocamento na volta é menos 320, que é o valor da altura máxima. Note também que 4 segundos depois, a velocidade dele caiu de 80 para 40. E 12 segundos depois, de 8 para 12, mais 4 segundos, quer dizer, o mesmo deslocamento que eu sofri na ida freando, minha velocidade vale mais 40. O mesmo deslocamento que eu sofri na volta acelerando, a velocidade vale menos 40. Ou seja, a velocidade na ida por um ponto é a mesma velocidade na volta pelo mesmo ponto. Então, mais uma vez, está aí o gráfico da velocidade em função do tempo
de um lançamento vertical num campo gravitacional uniforme. Então vamos a um exemplo. Uma bola é lançada verticalmente de baixo para cima com velocidade de 20 metros por segundo. Considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, expressando a resistência do ar. Letra A, qual é a altura máxima atingida pela bola? Letra B, o tempo decorrido até atingir a altura máxima, quanto tempo leva para chegar lá, que é o tempo de subida. O tempo decorrido durante a descida, que é igual ao tempo de subida, e o tempo total, que é o tempo de voo. A velocidade ao retornar ao ponto de lançamento e os gráficos da posição e da velocidade da bola em função do tempo. Então tá aí. Essa é a nossa situação inicial. Em t igual a zero, eu vou lançar da posição inicial s igual a zero, com uma velocidade de 20 metros por segundo. Muito bem, a altura máxima atingida pela bola. Né? Letra B, o tempo de subida. Letra C, o tempo de descida e o tempo de voo. D, a velocidade ao retornar à origem do lançamento, quer dizer, a velocidade quando ela volta para a mão da pessoa, ou seja, quando ela volta para o S igual a zero. E depois os gráficos da posição, que é o S, vertical, né, alturas, e da velocidade em função do tempo. Então, como é que nós fazemos para determinar, por exemplo, a altura máxima? Eu sei que a velocidade inicial é 20 metros por segundo. Eu sei que a aceleração da gravidade é constante, vale 10 metros por segundo ao quadrado. E que durante a subida o movimento é retardado, então esse g tem que entrar com sinal negativo nas expressões. E eu quero determinar a altura máxima. Uma forma de fazer isso é descobrir o seguinte: se ele começa com 20 e diminui de 10 em 10, né, o tempo de subida, já resolvendo a letra B, o tempo de subida seria a velocidade de lançamento dividido por 10. Então eu posso fazer assim, ó, o tempo de subida é a velocidade de lançamento dividido pelo g. Ou seja, 20 dividido por 10, então o tempo de subida é igual a 2 segundos. Então já resolvi ali a letra B. Então o tempo de subida pode ser resolvido dividindo a velocidade de lançamento pelo g. E a altura máxima nós vimos que pode ser obtida pegando a velocidade de lançamento, multiplicando pelo tempo de subida e dividindo por 2. Então, minha altura máxima seria a velocidade de lançamento, que é 20 metros por segundo, o tempo de subida, que é 2 segundos, dividido por 2. Ou seja, a altura máxima seria igual a 2 cancela com 2, 20 metros. Também poderíamos usar, por exemplo, a equação independente do tempo, v final ao quadrado, v inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. A velocidade final, quando ele atinge a altura máxima, a velocidade dela, da bolinha, vai a zero. E o deslocamento sofrido nesse intervalo de tempo, ΔS, é a própria altura máxima. Então, a velocidade final ao quadrado é zero, a velocidade de lançamento inicial é 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é o g, que vai entrar com sinal negativo, vezes o deslocamento, que é a altura máxima. Então, aqui vai ficar mais com menos, 20. Menos 20 h máximo, vem para cá, fica 20 h máximo, que é igual a 20 ao quadrado, que é 400. 400 divididos por 20, o 20 passa dividindo 400, a altura máxima é igual a 20 metros. Ou seja, temos aqui uma outra fórmula para a altura máxima. Eu posso usar velocidade de lançamento vezes tempo de subida dividido por 2. Também posso usar aqui, ó, o cálculo que eu fiz. Eu peguei o 20 ao quadrado, mas quem é o 20? É a velocidade de lançamento ao quadrado. Então, peguei a velocidade de lançamento ao quadrado e dividi por quanto? Dividi por 20. Quem é o 20 aqui? É 2 vezes a aceleração, 2 vezes g. Então, isso também me dá a altura máxima atingida. Então, v ao quadrado, 20 ao quadrado, 400, dividido por 2 vezes 10, que é 20, também vai dar 20 metros. Então, uma outra maneira de se determinar a altura máxima atingida. Um terceiro modo de determinar a altura máxima atingida é o seguinte: a volta, a descida, é uma queda livre de uma altura igual à altura máxima. Então, no estudo da queda livre, a altura da queda é igual a metade da aceleração vezes o tempo de queda ao quadrado. No nosso caso, a altura da queda é a altura máxima. E o tempo de queda é o tempo de descida, que é igual ao tempo de subida. Então, tem várias formas de se determinar a altura máxima.
Velocidade de lançamento vezes o tempo de subida ou de descida, né? Sobre 2. Né? Repara que o tempo de voo é o dobro do tempo de subida. Então, a metade do tempo de subida, você pode pegar aqui o tempo de voo, né? Ele é o dobro do tempo de subida. Então, o tempo de subida é metade do tempo de voo. Então, também poderia pegar velocidade de lançamento vezes o tempo de voo dividido por 4. Daria no mesmo. A velocidade de lançamento ao quadrado dividido por 2g. Ou metade da aceleração da gravidade multiplicado pelo tempo de subida ao quadrado. Tudo dá no mesmo. Então, tempo de subida, né? 2 segundos, 2 ao quadrado. 4 vezes g, que é 10, 40, dividido por 2, também dá 20. E assim determinamos aí a altura máxima e o tempo de subida. Né? Muito bem, então nós já sabemos. Letra A, altura máxima 20 metros. Então ele atinge uma altura máxima de 20 metros. A letra B é o tempo de subida. Nós já fizemos 2 segundos. A letra C, que é o tempo de descida e o tempo de voo. Muito bem, o tempo de descida é igual ao tempo de subida. 2 segundos. E o tempo de voo é o dobro do tempo de subida ou do tempo de descida, ou seja, 4 segundos. Então, nós já sabemos a altura máxima, tempo de subida, tempo de descida e tempo de voo. Agora, precisamos descobrir na letra D a velocidade com que ela retorna ao ponto de lançamento. Então, podemos, por exemplo, pegar a função horária da velocidade, v igual a v0 mais at, e adaptá-la ao nosso problema, ou seja, a velocidade vertical é a velocidade inicial, a aceleração tem sinal negativo e vale g, vezes o t. Né? Ou seja, quando ela retorna ao ponto de lançamento, isso acontece no tempo de voo. Então, quando ela retorna ao ponto de lançamento, a velocidade vai valer quanto? Então, v0 vale 20, menos g, que é 10, vezes o tempo de voo, que é quando ela retorna ao ponto de lançamento. Então, v é igual a 20 menos 10 vezes o tempo de voo, que é quanto? 4. 4 vezes 10, 40. 20 menos 40, menos 20. Ou seja, ela retorna ao ponto de lançamento com a mesma velocidade com que ela foi lançada. O sinal negativo simplesmente mostra que durante a subida a velocidade é mais 20 metros por segundo e durante a descida, quando volta ao ponto de lançamento, é menos 20. Muito bem, a letra E pede os gráficos. Então, como é que seria o gráfico da posição em função em metros, né? Em função do tempo em segundos? Já sabemos, se for lançado da origem, posição inicial é 0, começa aqui do 0. Então, o que eu faço? Marco aqui os instantes importantes. T igual a 0, tempo de subida 2 segundos, tempo de voo, tempo total, 4 segundos. O tempo de subida é o tempo que ele leva para atingir a altura máxima, é o vértice da minha parábola aqui. Então, marquei 3 pontos aqui. Ó. As coordenadas do vértice, que são tempo de subida e altura máxima, que foi de 20 metros. Tá? E o tempo de voo. E agora eu desenho minha parábola. Durante a subida, movimento retardado, paro, velocidade é igual a 0 aqui, ó. Mudo o sentido e acelero em sentido contrário e retorno ao ponto de lançamento. Está aí o nosso gráfico S versus T. E o gráfico VT? Velocidade em metros por segundo em função do tempo em segundos. Mesmo esquema. Qual é a velocidade inicial? Já sei que esse gráfico é uma reta inclinada para baixo. Velocidade inicial mais 20. Então, em t igual a 0, a velocidade vale 20. Tempo de subida, 2 segundos. Tempo de voo, 4 segundos. 4 segundos depois, aqui no tempo de voo, a velocidade vale menos 20. Então, 4 segundos depois, ela vale menos 20. Então, tem 3 pontos aqui. Ó. Velocidade inicial, velocidade vale 0 no tempo de subida, 2 segundos, e a velocidade vale menos 20 no tempo de voo. Então, o nosso gráfico aqui é uma reta inclinada para baixo. Tá? Evidentemente que essa área aqui tem que ser igual à altura máxima, ou seja, a base vale 2, a altura vale 20,
Então, altura máxima, base, 2 vezes altura 20 sobre 2, 20 metros. E essa área aqui também tem que ser igual a 20. Então, 2 vezes menos 20 sobre 2, menos 40. Então, está aí. Primeira questão resolvida. Os gráficos ST e os gráficos ST e VT do movimento correspondente a um lançamento vertical com velocidade inicial 20 e aceleração igual a 10. Exemplo 2. Se você arremessar uma moeda perpendicularmente à superfície, ou seja, um lançamento vertical, né, de uma mesa, de baixo para cima, e registrar que ela demorou 6 segundos para retornar ao ponto de lançamento, que valor terá a velocidade inicial dessa moeda? Despreze a resistência do ar e considere G igual a 10. Ora, lancei a moeda. Se ela demorou 6 segundos para retornar ao ponto de lançamento, 6 segundos é o nosso tempo de voo. É o tempo entre lançar, atingir a altura máxima, tempo de subida, e voltar, tempo de descida ao ponto de lançamento. A soma do tempo de subida com o tempo de descida é o tempo de voo. Então, esses 6 segundos correspondem ao tempo de voo. Se o tempo de voo vale 6 segundos, o tempo de subida é metade do tempo de voo. Ou seja, 6 dividido por 2, o tempo de subida é de 3 segundos. Bom, nós podemos determinar a velocidade inicial usando a expressão do tempo de subida. O tempo de subida é a velocidade inicial dividido por g. Então, esse g passa multiplicando. A velocidade inicial é simplesmente o g vezes o tempo de subida ou o tempo de descida. Então, nossa velocidade de lançamento vai ser o g, que vale 10, vezes o tempo de subida, que é 3. Ou seja, ela foi lançada com uma velocidade de 30 metros por segundo, resposta da questão. Então, ela foi lançada a 30, se diminui de 10 em 10 a cada segundo, 3 segundos depois ela zera, atinge a altura máxima, e 3 segundos depois ela desce. Então, 3 na subida com 3 na descida, 6 segundos, tempo total, que é o tempo para retornar ao ponto de lançamento, é o tempo de voo. Exemplo 3. Um goleiro chuta uma bola verticalmente, com velocidade inicial de 12 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Encontre, letra A, um instante em que a bola passa pelo ponto a 7 metros e 20 centímetros acima do ponto de lançamento. E, letra B, a velocidade nesse mesmo instante. Letra C, a velocidade no instante t igual a 1 segundo. E letra D, o gráfico da velocidade em função do tempo até um instante 2 segundos. Então, nós temos essa situação. Ela foi lançada com velocidade de 12 metros por segundo em t igual a 0. Eu quero saber um instante em que a bola atinge uma altura h de 7,2 metros. Então, quando ela passa por aqui, né, eu preciso, por exemplo, se eu determinar a altura máxima, né, eu posso descobrir quantas vezes ela passa por aqui. Se esse 7,2 for a altura máxima, significa que ele só passa por aqui uma vez. Se for menor que a altura máxima, significa que ele vai passar na ida, uma vez, e na volta, 2 vezes. Então, vamos achar primeiro a altura máxima atingida? Então, vamos lá. A altura máxima pode ser calculada de várias formas, né? Uma delas, se eu tenho a velocidade de lançamento, eu pego essa velocidade de lançamento, elevo ao quadrado e divido por 2g. Então, ele foi lançado a 12 ao quadrado, dividido por 2 vezes 10, que é 20. 12 ao quadrado é 144. 144 dividido por 2 é 72. 144 dividido por 20 é 7,2. Olha que curioso. Esses 7,2 metros correspondem exatamente à altura máxima. Então, se esse camarada é a altura máxima, o instante que ele atinge esse ponto é o tempo de subida. Ah, então o instante que ele atinge os 7,2 metros é o tempo de subida. Como é que eu calculo o tempo de subida? Fácil. V0 sobre G. Então, V0 vale quanto? 12 metros por segundo dividido pelo G, que é igual a 10. Então, ele atinge esse ponto no tempo de subida, ou seja, 1,2 segundos depois que o goleiro chutou a bola. Então,
É interessante descobrir a altura máxima antes para verificar se esse ponto for exatamente a altura máxima, ele só passa por aqui uma vez, no tempo de subida. Se for menor qualquer ponto abaixo de 7,20 metros, ele vai passar duas vezes, na ida acelerando, freando e na volta acelerando. Então, nós determinamos que esse 7,2 é justamente a altura máxima. Portanto, o instante em que ele atinge a altura máxima é o instante que ele para, ou seja, é o tempo de subida. Então, esse instante é o tempo de subida, que pode ser calculado dividido V0 pelo G, 1,2 segundos. Muito bem, qual é a velocidade dele nesse mesmo instante? Já sabemos. A velocidade dele nesse mesmo instante é zero. Não acredita? Pega a função horária V é igual a V0 mais AT. Então, a velocidade nesse instante vai ser V, a velocidade com que ele é lançado é 12, a aceleração é menos 10, e esse instante é 1,2. 10 vezes 1,2 dá 12. 12 menos 12, zero. Claro, é o ponto em que ele atinge a altura máxima, então a velocidade tem que se anular. Né? Agora ele quer saber a velocidade no instante t igual a 1 segundo. A velocidade no instante t igual a 1 segundo pode ser usada aqui a mesma função horária. Bom, 1 segundo é menos que 1,2, então 1 segundo, né, depois do lançamento significa que ele ainda está subindo. Né? Então como é que a gente faz? Usa a mesma função horária. Vamos lá, letra C. V é igual a V0 mais AT. Lembrando que eu estou falando de lançamento vertical com velocidade 12, aceleração menos 10, para t igual a 1. Então aqui vai ficar o quê? 10 vezes 1, 10. 12 menos 10, 2 metros por segundo. Então a velocidade dele 1 segundo depois é igual a 2 metros por segundo. E a letra D, ele pede para que esbocemos aqui o gráfico da velocidade em metros por segundo em função do tempo em segundos. Até 2 segundos, né? Então, 0, 1, 2. Bom, ele foi lançado com 12. Já sabemos que esse gráfico é uma reta para baixo a partir do 12, né? Porque eu orientei a trajetória para cima, lancei o cara para cima, velocidade inicial positiva. Então vamos lá. Eu preciso agora descobrir qual é a velocidade dele 2 segundos depois. Então V é igual a V0 mais AT. V é igual a 12 menos 10 para t igual a 2. Então V é igual a menos 10 vezes 2 dá menos 20. 12 menos 20 dá menos 8. Quer dizer que 2 segundos depois ele já está voltando. Né? Porque se ele levou 1,2 segundos para subir, né? Ele vai levar 1,2 segundos para descer. Então ele volta para o ponto de lançamento 2,4 segundos depois. Então aqui é 1, né? Aqui é 1, aqui é 2, então 1,1, 1,2 está por aqui. Então o meu primeiro ponto é esse, 12, 1,2 e 2,4, aqui é 2, aqui é 2,4. 2,4 segundos depois, ele volta ao ponto de lançamento com menos 12. Então está aqui o meu terceiro ponto. Então meu gráfico é uma reta inclinada para baixo. Mas professor, ele pediu só até 2 segundos. Então, tudo bem. Então, aqui, 2 segundos. Quando o relógio marca 2 segundos, a minha velocidade está aqui. Ela vale menos 8. Então, o gráfico poderia parar aqui no 2, deveria parar aqui no 2. Então, aqui já seria o gráfico completo do lançamento, né? De 0 a 2,4 segundos. Lá, exercício 4. 2 projéteis iguais são atirados da mesma posição, 40 metros acima do solo, verticalmente em sentidos opostos, né? E com a mesma velocidade. Bom, em 2 segundos, o primeiro projétil atinge o solo. Depois de quanto tempo da chegada do primeiro, o segundo atingirá o solo? Bom, despreze a resistência do A e considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a partir de uma altura de 40 metros acima do solo, consideramos aqui o nível do solo como sendo 0, né? A posição inicial corresponde ao nível do solo, então posição inicial 0. Tá? Esse aqui é o primeiro projétil, esse aqui é o segundo. O primeiro é lançado para baixo e leva 2 segundos. Então, t igual a 2 segundos é o tempo do primeiro projétil. Ele chega no solo com uma certa velocidade 2 segundos depois. E o segundo
Ele é lançado para cima, então ele vai atingir uma altura máxima, vai retornar e vai atingir o solo com uma certa velocidade no instante t2, que eu não sei quanto vale. Bom, como eu orientei a trajetória para cima, a velocidade inicial do primeiro projétil é negativa e a do segundo projétil é positiva, né? Bom, para o primeiro projétil, eu sei que a posição final dele é zero, a posição inicial é 40, a velocidade inicial é negativa, menos v0, e a aceleração também é negativa, porque o movimento dele é acelerado, porque velocidade e aceleração tem que ter os mesmos sinais. Como eu orientei a trajetória para cima, a velocidade inicial do projétil 1 é negativa, então a aceleração também tem que ser negativa. Então, a partir da função horária da posição, para o projétil 1, temos que a posição final dele é zero, porque ele atinge o solo, a posição inicial é 40, a velocidade inicial é menos v0. Bom, ele atinge o solo quando s vale zero no instante t1 igual a 2 segundos. Então, vezes 2, menos a aceleração, que é 10 sobre 5, 10 sobre 2, perdão, né, que dá 5, 10 sobre 2, vezes esse tempo, esse instante de 2 segundos, que é quando s vale zero. Então, vai ficar 0, 40 menos 2v0, menos, vamos lá, 10 sobre 2 dá 5, vezes 4, menos 20, né? Então, teremos aqui 2v0 igual a 40 menos 20, que dá 20. V0 dividido por 2, 10 metros por segundo. Então, o módulo dessa velocidade é de 10 metros por segundo. Então, o projétil 1 foi lançado para baixo com 10 metros por segundo e o projétil 2 foi lançado para cima com 2 metros por segundo. Muito bem, agora vamos para o segundo projétil. Bom, eu sei que a posição final dele também vai ser zero. Então, vamos lá. Usando a função horária da posição, para o segundo projétil, ele também obedece a mesma função. Também é um movimento uniformemente variado. A posição final dele vai ser zero. A posição inicial é 40. Né? A velocidade inicial dele é positiva, né? Então é mais 10 vezes t, que é o nosso t2, menos, né? A aceleração aqui é negativa, porque está em sentido contrário da orientação da trajetória, vezes t2 ao quadrado. Eu quero descobrir esse t2. Muito bem, então aqui vai ficar 0 igual a 40 mais 10t2 menos 5t2 ao quadrado. Então, passa para o primeiro membro, vai ficar 5t2 ao quadrado, menos 10t2, menos 40, igual a zero. Uma equação de segundo grau. Ou seja, nós temos duas raízes, dois instantes. Né? Um instante anterior a t igual a zero, que é negativo, que não nos interessa, e um instante posterior ao lançamento, que é quando ele retorna e passa pela origem, né? Passa pelo ponto zero, atinge o solo. Então, achando aqui o delta, menos 10 ao quadrado é 100, menos 4 vezes a, que é 5, 20, vezes menos 40. Então vai ficar menos com menos mais, 800 mais 100, 900. Então a minha primeira raiz, t2, linha, vai ser menos b, que é 10, mais raiz de 900, que é 30, sobre 2 vezes a, que é 5. Então 40 por 10, 4 segundos. Então ele atinge o solo 4 segundos depois. Né? E, evidentemente, que o t duas linhas vai ser 10 menos 30 sobre 2 vezes 5, que é 10. Isso vai dar menos 20, dividido por 10, menos 2 segundos, que não nos interessa, que só nos interessa a partir de t igual a zero. Quer dizer que o projétil 2, ele teoricamente, ele passa pela origem subindo em t 2 segundos antes de eu disparar o cronômetro, quando um passa pelo outro, e passa pela segunda vez 4 segundos depois. Então, qual é a diferença de tempo aqui? Ó? Ou seja, a diferença de tempo é o t2 menos o t1. Ou seja, o projétil 2 leva 4 segundos para bater no solo e o projétil 1 leva 2 segundos. Então, a diferença de tempo aí é de 2 segundos. Ou seja, o projétil 2, o segundo projétil, atinge o solo 2 segundos após o primeiro projétil.